Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rogério e o assunto da aula de hoje é Teorema Fundamental da Semelhança de Triângulos. Esse assunto é pertinente à segunda série do ensino médio e requer conhecimentos básicos de regra de princípios, assim como razão e proporção. Caso você não tenha esses conhecimentos ou não se recorde, eu sugiro que você assista uma aula antes a respeito desses assuntos, antes de dar início aos seus estudos em semelhança de triângulos. Você tem esse conhecimento? Então bacana! Vem comigo, vamos começar nossa aula. Muito bem, pessoal. Teorema fundamental afirma que dois triângulos são semelhantes quando seus lados correspondentes são proporcionais e seus ângulos internos são congruentes. O que isso quer dizer? Vamos lá. Lados correspondentes, imaginem vocês que eu tenho essa figura 1 e ampliei transformando ela na figura 2. Então eu vou ter aqui um lado que corresponde a esse lado aqui. Porém, está numa versão ampliada, Esse lado aqui ficou maior que esse aqui. De forma proporcional, meu B foi ampliado se transformando no E e o C se transformando no F. Então, A corresponde a D, B corresponde a E, C corresponde a F. Só isso. Esses são os lados correspondentes. E a questão de ser proporcional, eu vou mostrar de forma numérica, tá? Vou colocar alguns valores aqui para vocês entenderem. Imagina que aqui eu tenho o lado 3 para esse lado B, 4 para esse lado C e 5 para esse lado A. Tem um triângulo pitagórico ali, 3, 4, 5. Eu vou ampliar ele de forma proporcional. Como que se faz isso? Você multiplica todos os seus lados pelo mesmo valor. Você não pode multiplicar um lado por um valor e um outro lado por um outro valor. Então, todos os seus lados serão multiplicados por um único valor e eu vou usar o 2 como exemplo, tá? Multipliquei por 2, tanto o 3, quanto o 5, quanto o 4. Então, eu vou ter desse lado aqui o 10, aqui eu vou ter o 8, e desse lado aqui eu vou ter o 6. Então, esse triângulo é proporcional àquele triângulo lá, porque ele aumentou de forma proporcional, ok? Simples, né? Agora, uma coisa que é interessante é que quando você amplia de forma proporcional, essa figura ela não perde a sua identidade, ela se mantém. É como se eu tivesse a mesma figura aqui, ela estivesse mais próxima e aquela mais distante, Uma coisa que é importante observar é os seus ângulos internos, eles se mantêm, são os mesmos ângulos, ou seja, os ângulos são congruentes ou iguais. Esse é o sentido da palavra, o significado. Esse ângulo correspondente a esse, eles são correspondentes iguais, congruentes, Esse aqui é congruente a esse e o de 90 graus também, ok? Bom, agora que nós já entendemos as características da figura, eu preciso fazer uma observação com vocês em relação às razões que representam esses lados e seus lados correspondentes, ok? Por quê? Porque nós vamos nos deparar com exercícios em provas, tanto nas provas que nós fazemos na sala de aula, essas provas são instrumentos que medem o nosso conhecimento, como prova de Enem, concurso e daí por diante. Eles geralmente colocam duas figuras, ou uma situação, um problema, onde você precisa descobrir um dos lados do triângulo. Okay? Vou apagar esse 8 aqui, apagar o 8 aqui, colocar X aqui. Vou apagar o 6 também. E o 3 aqui. Então, por exemplo, eles colocam um exercício para vocês assim, e fala que tem um triângulo, que tem um triângulo retângulo, com lados de hipotenusa valendo 5, e um dos catetos valendo 4, e um outro triângulo proporcional, onde um dos seus lados vale 10, e você precisa descobrir esse lado aqui. Qual é o valor de x? Geralmente a questão vem assim, de forma bem básica. Então, você vai construir duas razões, igualar essas razões, e fazer um cálculo de regra de 3 simples. Daí,
a importância de estudar razão e proporção, ok? Outro ponto importante é lados opostos aos ângulos, né? Pode ver que o 5 está oposto ao ângulo de 90 graus e o 4 está oposto ao ângulo vermelho. Os seus correspondentes, o 10 está oposto a 90 graus e o x está oposto ao ângulo vermelho. Então, nós vamos usar essas letras A, C, D e F para poder fazer o nosso cálculo. Aqui eu tenho um cálculo básico, né? De cabeça já dá para fazer. Se do 5 para o 10 dobrou, né? Os seus valores correspondentes aqui, do 5 para 10 dobrou, é óbvio que do 4 para x vai dobrar também, então meu 4 vai virar 8 aqui. Só que se fosse, né? Se fossem valores decimais, tipo 0,72 de um lado, 3,5 do outro, ficaria um pouquinho mais difícil. Aí a gente utiliza a regra de 3 simples, construindo aí duas razões e fazendo o cálculo. Vem comigo. Bom, eu tenho aqui, ó, esse triângulo, esse lado que eu quero descobrir, né, que é o x, e tenho o 10. Eu vou usar como referência para fazer esse cálculo esse outro triângulo que tem valores correspondentes 5 e 4, tá? Ponto importantíssimo a ser observado. O 10 está oposto a 90 graus. Vou escrever ele primeiro aqui em cima, tá? Eu vou pegar, tá? O correspondente dele lá também está oposto a 90 graus, ou seja, é o 5. Então, escrevo embaixo o 5, ok? Para outra razão aqui. Outra razão, as outras duas informações, né? Tem o x, que representa esse lado maior, e o 4, que é o correspondente, que representa esse lado menor. Então, eu vou escrever o x em cima e o 4 embaixo. Observem que eu coloquei os valores correspondentes 10 e 5, mas o 10, que é o maior lado, em cima. Valores correspondentes x e 4, o x que representa o lado maior eu coloquei em cima e o lado menor embaixo. Agora é só fazer continha, tá, pessoal? Não tem segredo nenhum, tá bom? Regra de 3 simples, está aqui. 4 vezes 10 e 5 vezes x. Vou atacar o x primeiro, tá? X vezes 5 dá 5x. 4 vezes 10 dá 40. O x é um valor que multiplicado por 5 dá 40. O x só pode ser 8. Tá aí. Está provado que esses triângulos são proporcionais. Coisa que é importante, tá? Vocês observarem essas razões aqui, são essas razões. Cada uma razão dessa representa um lado do triângulo. Como eu tenho 3 lados, tem 3 razões. Percebam o seguinte, eu utilizei apenas 2 lados aqui, tá? Então, quando vocês forem efetuar esses cálculos, vocês vão utilizar só 2 razões, não vão usar 3, tá? Eu tenho 3 porque, no caso, se eu tivesse o E e o D, o B e o A, cadê, ó? E e D, D e A, eu usaria esses 2. Se fosse o E e o F, o B e o C, seriam essas 2 razões aqui que eu usaria, ok? Eu posso trocar a ordem, eu posso colocar, por exemplo, B em cima, C em cima, F embaixo, E embaixo. Eu posso fazer uma razão para cada triângulo, depende de você, tá bom? Ali na hora, quando você for construir, você tem que fazer da forma que você ficar mais confortável, ok? Nós trabalhamos nessa aula com um triângulo retângulo com 90 graus em um dos seus lados. Na próxima aula, né, vou dividir essa aula em 2 para não ficar muito cansativa. Eu vou ter triângulos que não são em 90 graus, tá? Porém, a proposta é a mesma, tá bom? Muito bem, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, sobretudo. Eu espero que vocês tenham tido um bom entendimento, que vocês tenham se apropriado desse conhecimento. Eu sou o professor Rogério. Um grande abraço, até a próxima.